Bom dia! Bom dia a todos e a cada um de vocês. Eu sou Fátima Palácio, do Instituto Pérola, sou terapeuta sistêmica, trabalho com PNL, sou Master Trainer, Multicultural International Trainer em PNL pela NLP University, Robert Jutz, que é um dos fundadores da PML, e alguns dos pesquisadores que ainda trabalham, Judith Delosier, Tim Chris Holborn, Suzy Smith, todas essas pessoas que estão construindo um mundo ao qual todos desejamos e merecemos pertencer. E hoje eu vim aqui pensando, a gente faz esse trabalho de... Eu tenho um grupo que me ajuda, uma turma, né? Uma empresa que cuida da minha rede social, das minhas mídias sociais, e me ensina como trabalhar. E eles me fazem fazer uma lista daquilo que eu vou falar, para eles fazerem o post e outra coisa, para eu me organizar, né? Porque eu vou brincar com vocês, vocês sabem o que é ser um P do MBTI? Se vocês quiserem saber, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, 991337948, que eu conto para vocês. Eu sou super P. O P é aquele que não se programa para coisa nenhuma na vida dele. Então, se eu não tiver um assunto para falar, eu vou decidir aqui na hora que eu sento. Então, é por isso que eu tenho esse assunto antecipadamente. E hoje o assunto é uma pergunta: certo e errado? Ou certo ou errado? Ou isso está certo? Não, isso não está certo. Ou isso está errado? Não, isso não está errado. Vamos lá. Vamos responder isso com terapia sistêmica, com uma mentoria usando os sistemas. Estamos envolvidos nos sistemas à nossa volta e nós temos somos sistemas complexos que podem trabalhar de uma forma simples se a gente não arrumar tanta confusão. Vamos lá. O que é certo e o que é errado, primeiro, é a pergunta, tá? O que para mim pode ser muito certo, pode ser óbvio para o outro, é um absurdo completo. O que para o outro é um absurdo completo, para mim, é completamente certo, ou o inverso. Não existe realmente um certo e um errado. Existe somente opiniões com base no nosso mapa de mundo. Tá, então a PNL diz o seguinte: mapa não é território. Mapa não é território significa dizer que, dado a toda a minha vida, todos os meus aprendizados, todas as minhas experiências, tudo que eu vivi, né, desde o momento da concepção até hoje, criou um banco de dados. E esse bancão de dados que está aqui dentro e que está aqui dentro, quem está me assistindo está vendo eu fazer as mãos assim, que eu falo com as mãos, uma boa descendente de italiano, se segurar minhas mãos eu paro de falar. E simplesmente está tudo aqui. E eu não sei exatamente como eu reajo até que alguma coisa me acione ou me ative para reagir. Então, nesse momento atual que nós estamos aqui, numa fase de escolher os nossos governantes, que na verdade são pessoas que vão atuar em nosso nome, o que é certo e o que é errado olhando para eles? O que é certo olhando para nós? Como é que nós queremos que alguém faça algo que nós consideramos errado? Ou como é que nós queremos que alguém faça só aquilo que a gente considera certo? Lembrando que o meu mapa de mundo, meu bancão de dados aqui, esse bancão de dados aqui, ele é único. Isso com base na PNL. Então, se eu entendo que para mim uma coisa é certa e não pode ser diferente daquilo, e eu não estou falando de legislação, gente, eu não estou falando de regras sociais, eu não estou falando disso, tá? Isso aí é necessário para que a gente viva em sociedade. Sem regras, você não vive em sociedade. Se cada um quiser fazer o que bem entender, vai virar
samba do crioulo louco, vai virar aquela coisa que ninguém entende e a gente vai para a anarquia. E isso não funciona, então é diferente. Nós temos regras, nós temos leis, nós temos procedimentos, nós temos processos que devem ser seguidos para que a gente viva em sociedade. É diferente, é uma coisa bem fora disso. É uma coisa mais profunda, é uma coisa mais... E, ao mesmo tempo, tão mais fácil. É simplesmente assim. Eu chego para uma pessoa, a pessoa chega para mim e fala alguma coisa que eu não concordo, tá? Eu posso simplesmente chegar para a pessoa e falar assim, eu não quero falar sobre isso, porque isso para mim eu não concordo, eu não quero falar sobre isso para mim não é um assunto interessante, então eu não concordo com o que eu estou falando. O que é certo, o que é errado? Se eu não concordo com o que o outro está falando, aquilo para mim é errado. Mas aquilo que o outro pensa é certo na mente dele, é certo no mapa de mundo dele, no bancão de dados que nós temos aqui dentro de nós, que vem sendo construído desde a nossa concepção. Porque tudo que a mamãe sentiu, tudo que a mamãe vivenciou, está guardado dentro de nós. E aí é que vem o problema, e aí é que vem a coisa. O que tem aí dentro? Eu não sei. Eu só sei que eu acredito que é certo e muitas vezes não sei por quê. E o outro acredita que é errado e também não sabe por quê. Então, como que a gente faz para evitar esse rótulo de certo e errado com base na programação neurolinguística? É observar que o outro tem a sua opinião e a opinião é dele. Eu não preciso brigar nem desrespeitar. Eu acolho, é sua opinião. Eu não concordo com ela, mas você tem o direito de ter a sua opinião. O que você não pode é querer enfiar a sua opinião em mim. Aí o negócio enrosca, porque é o seguinte, eu tenho a minha opinião, você tem a sua, a gente juntos pode criar uma terceira opinião que corrobore as nossas duas opiniões de alguma forma e que a gente possa se entender. O que eu não posso é querer que você pense como eu, haja como eu e faça tudo como eu e acredite em tudo que eu acredito. E você não pode querer que eu acredite em tudo que você acredita, haja como você quer que eu haja e faça tudo como você quer que eu faça. Isso é que não pode acontecer. Eu brinquei outro dia que é assim, é o equivalente a você estar falando, vamos brincar, eu não falo japonês, tá bom? Eu falo um pouco de inglês. Falo, escrevo, entendo muito bem, mas não falo e não escrevo tão bem, mas entendo muito bem. Agora, japonês, não entendo perereca nenhuma. O máximo que eu falo é arigato. E olha lá. Oh, e bobeou, acho que nem isso eu falo. E eu deveria falar alguma coisa, porque eu sou casada com um neto de japonês e os nossos avós falavam japonês perfeitamente. Poderia ter aprendido, pelo menos, a falar alguma coisa. Mas nunca me interessei muito. Conversava com eles eram pessoas maravilhosas, sábias demais, mas nunca aprendi. Bom, eu estou conversando com uma pessoa que é japonês e que não fala uma palavra em português. No meu mapa de mundo, eu estou sendo extremamente certa, clara e objetiva. Como é que aquela pessoa não está entendendo o que eu estou falando? Bom, para mim, tudo aquilo que eu estou falando é certo. Aí ele me responde em japonês. E eu olho para ele e falo assim, que perereca saltitante esse ser está falando. Na cabeça dele, ele está certo e explicando tudo nos mínimos detalhes e eu vou entender. Então, eu preciso buscar um meio de comunicação entre nós dois que eu possa dizer o que eu estou pensando para ele e que eu possa entender o que ele está pensando. E isso é um meio intermediário entre o que é certo e o que é errado. Eu acredito no que eu estou falando que para mim é certo, no que eu penso. E por que eu penso isso? Existe um sistema de crenças enorme dentro de mim e valores que essas crenças estão suportando e que são desenhadas. Se eu tenho esses valores e eu acredito nelas, são coisas que eu acredito serem certas ou que eu acredito serem erradas, é porque eu tenho valores que corroboram com isso. Se eu tenho um valor que é honestidade, eu acredito que pessoas honestas, a honestidade é certa. Se eu tenho um valor que é integridade, eu acredito que ser íntegro é certo.
Se eu tenho um valor que é verdade, eu acredito que falar a verdade, doe a quem doer, é certo. Independente de estar magoando a pessoa. E são os meus valores, é aquilo no que eu acredito. E isto é verdade para mim. Isto é certo para mim. Só que isto é o meu sistema de crenças e valores. Não é o sistema de crenças e valores do outro. Então, o outro tem outros padrões de certo e errado. E é aí que a gente precisa encontrar um intermediário, um meio para que a gente possa entender o outro. Eu não estou dizendo aceitar, eu estou dizendo entender o outro para perceber se aquilo ali pode fazer sentido e, de repente, ampliar o que eu acho que é certo e ampliar o que eu acho que é errado. Porque certo e errado, na verdade, não existe. Isso aí, em termos de PNL, é explicado assim. Só que eu também trabalho com constelação sistêmica, constelação familiar sistêmica, que a gente fala familiar, mas hoje você faz profissional, familiar, relacional, empresarial, você faz todo tipo de constelação, porque a constelação trabalha com sistemas e nós estamos envolvidos em um monte de sistemas e nós somos sistemas envolvidos em outros sistemas, então dá para aplicar em tudo. Só que a constelação também fala a mesma coisa. O que é certo e o que é errado? Um exemplo. Existe aí uma série que está passando numa grande rede de streaming, ok? Eu não vou falar o nome da rede, não vou falar o nome da série, porque eu não vou fazer propaganda. Acho que vocês podem, de repente, entrar em contato comigo pelo WhatsApp e a gente conversa sobre isso, tá? É uma série que está fazendo constelações. Ele mostra como uma constelação pode trazer para a luz alguma coisa que a gente não tem. E nesta série tem uma médica. E ela acha que esse constelador está fazendo tudo errado. Tudo errado. Tudo que esse constelador está fazendo é errado. E aí ela começa a criticar e brigar com esse constelador. Tá? E depois, durante um tempo, ela continua achando que tudo que ele está fazendo é errado, que ele é um charlatão, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. E ele olha para ela e fala assim, você tem o direito de achar o que você quiser. E pode ser que amanhã ou depois você mude de opinião. Ele não bate de frente com ela, porque ele já entende que certo e errado é um processo interno de cada um. Ela, como ela não entende isso, para ela tá só o que ela acredita é certo e tudo o que ele acredita é errado. E na constelação não funciona assim. Quando a gente aciona, quando a gente olha para o nosso sistema, para os nossos antepassados, tá? Para a nossa família, tá? Para os elementos que somos resultados. Porque, gente, isso aí não é alguma coisa que eu estou dizendo que é do nada. É biológico, tá? Para que eu nascesse, para que você, querido, ouvinte que está ouvindo, nasça, você precisou de um pai e de uma mãe, tá? Você não cai do nada e faz, puf, não é a cegonha que te traz. Acho que a gente já sabe disso. Tem um pai e uma mãe. Esse pai e mãe, cada pai tem um pai e uma mãe, cada mãe tem um pai e uma mãe. E a mãe, minha avó, os meus avós, cada avó materno ou avô materno tem um pai e uma mãe. E lá o paterno, um pai e uma mãe. E aí, se você subir mais um pouquinho, bisavô, tataravô, e assim vai, comprovadamente, trazemos no nosso DNA informação de acesso de, no mínimo, 7 gerações para trás. Ok? Há 7 gerações atrás, era certo um indivíduo do sexo feminino, estar aqui tendo visibilidade, mostrando o meu trabalho? De jeito nenhum. Há 7 gerações atrás, eu deveria estar em casa cuidando dos filhos. E com a idade que eu tô, já devia ter uns 10 netos. Naquela época era certo isso. Hoje é tão certo assim. Naquela época, o que eu estou fazendo hoje era errado. Porque a visão, a cultura, a sociedade naquela época interpretava o papel da mulher de uma forma diferente. E eu hoje sofro, tenho dores que eu não entendo.
E quando eu vou olhar para o meu sistema, eu descubro que tem um antepassado minha, uma antepassada minha, que exigia ser vista, exigia ser tratada com igualdade, e por isso ela sofreu todo tipo de controvérsias, problemas, provavelmente apanhou, sofreu muito, bullying, que a gente fala hoje, foi presa dentro de casa, apanhou do marido, apanhou do filho, será mais o que? Apanhou do pai, sofreu um monte. E hoje eu tenho esta carga emocional de uma coisa que hoje é errado, mas que lá atrás o que era errado é o que eu estou fazendo hoje. Então, vocês percebem que errado ou certo depende de tudo o que a gente está vivendo. Então, quando a gente vai para a constelação, não tem certo e errado. Naquela época, o que era errado, hoje está completamente certo. E eu vou olhar para isso e dizer, ok, eu sinto muito o que você passou. Eu só digo para você que hoje é diferente. E hoje eu posso exercer aquilo que você queria exercer aí e não pôde. Naquela época era errado. Hoje é certo. Isso é certo e errado. Eu sou Fátima Palácio, do Instituto Pérola. Trabalho com terapias sistêmicas. Estou falando do que é certo e errado, e que é assunto para 10 horas, não para 20 minutos. Mas estamos aqui falando sobre isso. Se você quiser saber um pouco sobre mim, entre no meu site, no perolainstituto.com.br, entre no Instagram, Pérola Instituto, ou acompanhe no YouTube, no canal do Pérola Instituto, ou melhor ainda, fale comigo pelo WhatsApp, mande uma mensagenzinha, eu juro que eu respondo depois, tá? Talvez não na hora, mas eu respondo depois. O meu WhatsApp é 11 99 133 7948. Eu vou repetir, 11 99 133 7948. E eu estou aqui aproveitando esse assunto do certo e errado, ou certo ou errado, para falar para vocês que eu vou ter uma constelação com representantes. Serei eu e mais 2 consteladores, né? Nós vamos estar fazendo uma constelação no Instituto Pérola, lá na Rua Perucaia 291, no sábado, a partir das 14 horas. E nós ainda temos, se eu não estou errada, 1 ou 2 vagas para constelar. E várias vagas para representar. E, de repente, você está aí agora me ouvindo e pensando assim, será que o que eu estou fazendo é certo para mim? Será que o que eu estou fazendo é errado para mim? E você está com essa dúvida. Será que é certo eu mudar de emprego? Será que é certo eu começar a investir e empreender? Será que vai dar errado? Será que não vai dar certo? Será que vai dar errado? Será que não vai dar errado? Será que vai dar certo? Será que casar vai dar problema? Será que descasar vai dar errado? Será que agora que eu estou pensando em ter um filho, e isso é uma decisão a ser tomada, vai ser certo? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou ser um bom pai? Se você estiver com esta dúvida do que é certo e que é errado na sua vida, uma constelação costuma trazer luz para esta dúvida, para este dilema na sua vida, ou tetralema, né? Às vezes a gente tem um dilema que não é nem dilema, é tetralema. Eu estou com mais que 4 possibilidades na minha frente e não sei escolher. Uma constelação pode te ajudar a escolher algo que você está em dúvida neste momento. Ou, de repente, você está passando por uma dor. Sentir dor não é algo que a gente escolhe. As dores emocionais a gente sente, mas o sofrimento é opcional, tá? Você tem uma opção de olhar para essa dor de uma maneira diferente e escolher quanto você vai sofrer, ou se você vai sofrer, melhor dizendo, se é certo para você sofrer ou se é errado para você sofrer. Estou falando isso porque esta constelação ela vai ser agora no sábado. A próxima constelação eu não sei quando vai ser, com representantes, devido a problema de agenda. Então, aproveite a oportunidade, entre em contato comigo pelo WhatsApp 991337948 e agende para participar desta constelação, ou
caso você prefira, já entre na filazinha. Quando eu tiver mais algumas pessoas interessadas, eu já posso marcar uma constelação para um dia à noite, por exemplo, para uma quinta-feira à noite, ou de repente para um sábado de manhã, ou até mesmo para um domingo. Naquelas pessoas que são muito ocupadas, que só tem o domingo de manhã ou à tarde, a gente pode marcar para fazer uma constelação num domingo de manhã ou à tarde, desde que a gente tenha público para isso. Desde que a gente tenha uma quantidade de pessoas que seja viável. Uma constelação precisa de representantes. Uma constelação com representantes, como o nome diz, precisa de representantes. Então, a gente tem que organizar, planejar antes, tá? Eu estou com o meu Insta aqui e tem uma pessoa que falou assim: como você é linda. Muito obrigado, Cíntia. Eu fico muito feliz e eu digo para você assim: eu aceito os elogios com gratidão, muita gratidão. A beleza está nos olhos de quem vê. E se você é capaz de ver a beleza em mim, é porque você tem dentro de você. Nós não conseguimos ver nos outros o que nós não temos dentro de nós. E isso serve para o certo e errado, tá? A gente só sabe aquilo que é certo com base naquilo que a gente considera errado. Olha que coisa interessante. Eu só sei que alguma coisa é certa porque eu tenho comparação dentro de mim do que é errado comparado àquilo que é certo. Eu só sei que alguma coisa é certa porque eu tenho a comparação do que é errado. Eu só sei que alguma coisa é errada porque eu tenho como comparar aquilo com o que é certo. Então, isso é para pôr a gente para pensar. Se a gente sabe que alguma coisa é certa, é porque a gente tem dentro de nós o padrão de comparação do errado. Em que momento isso aconteceu para que a gente tenha alguma coisa em até 7 gerações? Só tem um jeito de descobrir: olhar para dentro. Olhar para dentro de nós, para fazer um trabalho de autoconhecimento que você pode fazer com terapias sistêmicas, com mentorias, com treinamentos, e entender um pouquinho como seria bom se a gente não tivesse que ficar apontando o dedo para as pessoas dizendo: você está errado, você está certo. E se a gente também não tivesse esta dor, né, dentro de nós, das pessoas nos criticando. Como seria bom se vivêssemos em harmonia dentro desses sistemas, adicionando aos nossos mapas de mundo, a esse bancão de dados que eu falei no começo, o que a outra pessoa entende como certo. Não que eu precise acreditar que é certo, mas eu posso entender que aquilo parece ser certo para a pessoa. Tudo tem um começo, e o começo é a gente olhar para dentro. Certo e errado não existe. O que existe são opiniões com base no nosso mapa de mundo. E aí agora eu volto a convidar vocês para entrar no meu Instagram, no @PérolaInstituto, ou me seguir pelo canal do YouTube, ou entrar no site. Em breve nós teremos novos treinamentos e novas sessões de constelação. A próxima será sábado. Volto a convidar você a entrar em contato comigo e participar dessa sessão de constelação, que vai ser às 14 horas no sábado. Meu WhatsApp é 11 99 133 7948. 11 99 133 7948. Eu sou Fátima Palácio, do Instituto Pérola, e agora eu me despeço de vocês, porque tudo que é bom parece que dura muito pouco e já está acabando o programa. Eu aproveito para me despedir de vocês, dizendo que todos nós podemos, esquecendo um pouco esse negócio de certo e errado, sendo um pouco melhor, um pouco mais do que nós somos, sendo menos, e construindo um mundo ao qual todos merecemos e desejamos pertencer. Sejam sempre bem-vindos e até o próximo programa.